Olá, segunda-feira, dia 6 de abril de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Estamos gerando o nosso sinal para cerca de 29 municípios aqui na nossa região. Eu falo cerca porque muitas vezes tem uma variação aí, tem um dia que está chovendo em alguma determinada localidade, né? Acontecem essas situações. E nós estamos aqui desejando para você uma boa semana. Desde já, você é o nosso convidado a participar, fazendo perguntas, participando, mandando a sua opinião em relação aos assuntos que serão abordados. Certamente, essa semana também comemora-se o Dia Mundial da Saúde, amanhã, dia 7. Nós teremos aí alguns médicos participando do Jornal do Sul de Minas. Hoje, nós iniciamos convidando o Dr. Ricardo Bergo, que é cardiologista e hemodinamicista do Hospital Santa Lúcia, aqui em Poços de Caldas. Pessoa aí dedicada ao seu trabalho, que vem salvando algumas vidas aí nesse mundão. Tudo bom, doutor Ricardo? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Satisfação é toda nossa. Ele vem falar também a respeito do encontro que vai acontecer em Poços de Caldas a partir dessa semana também, o encontro sul-mineiro de cardiologia, que tem o tema aí obesidade versus cardiopatias, né? Vamos saber mais a relação entre essas duas situações, que é conhecida aí pelo nosso companheiro Hélio Scalvi. Tudo bem, Hélio? Fez uma pesquisa bem dedicada essa noite? Thiago, bom dia, doutor Ricardo. Nada como dois pesos pesados para abordar um tema tão interessante como esse, né? Cardiologia e obesidade. Então, realmente é uma coisa muito importante. A gente que já vai chegando na terceira idade, eu pelo menos, né? E com excesso de peso, a gente sempre realmente fica preocupado, né? Com os desdobramentos, né? Dos fatores de risco, né? Então, é importante todos vocês que tiverem dúvidas já irem ligando aqui para o nosso Jornal do Sul de Minas. Eu quero mandar um grande abraço, viu, Zambrano? Aproveitando aqui, para o Franz Kutchenbecker, que foi ex-inspetor da Polícia Rodoviária aqui de Poços de Caldas. Ele acompanhou muitas viagens daquelas do Yellow Cake que era produzido aqui em Poços de Caldas para o Porto de Santos para ser enviado para o exterior para ser enriquecido. E a irmã dele, que é a Marisa, que foi chefe de escoteiro, meu filho era escoteiro naquela época, a gente travou uma amizade muito grande, encontrei com ele no supermercado, mandou um grande abraço, assiste o nosso programa sempre. Um abraço. E mandou um abraço para você, para o Thiago aqui, um grande abraço a ele e a Marisa. Tiago Quinteiro, como vai? Tudo bem? Foi bom o final de semana? Páscoa? Muito bom, tranquilo. O Elinho para as crianças? Descansei bastante, isso é bom. Tudo bem, Zambrano, Elinho, doutor Ricardo? Satisfação participar aqui. Aproveitar a deixa aqui do Elinho e falar da PRF, né? Eu conversei ontem com o inspetor Valdeci, a Operação Semana Santa aqui da PRF, na delegacia com a 13, foi tranquila. Pelo menos até a tarde de ontem estava tranquila a situação. E mandar um abraço para o Paulo Eustáquio, né, que está sempre assistindo aqui ao Jornal Sul de Minas. Ele ainda, inclusive, comenta sobre as nossas roupas, viu? Os nossos ternos, as vestimentas aqui do pessoal do jornal. Ah, legal, isso aí Aliás, eu fiquei sabendo aí que tem alguns comentários aí, o pessoal nervoso comigo aí, andou comentando meus terninhos aqui. É que o salário não dá pra gente comprar terno mais gabaritado, né? Então, o pessoal fica nervoso e parte para outras formas de retaliação, né, Zambrano? O pessoal quer questionar, inclusive, onde os outros estudaram, onde a pessoa estudou, né? É verdade. Olha, Não tem mais espaço para ser ridículo e começa a querer entrar por essa situação. É verdade. Manda um abraço para a Caldense, né, que terminou Bem lembrado. essa fase. Aliás, a primeiro toda a lugar, diretoria né? da Caldense pela belíssima campanha que está sendo desempenhada. Histórica, né? Histórica, invictos aí nessa primeira fase do Campeonato Mineiro, trazendo realmente uma grande satisfação para aquelas pessoas que falam a palavra orgulho, né? Um orgulho para aquelas pessoas. E olha, realmente a gente fica satisfeito de ver a Caldense aí com esse belo desempenho, né, Thiago? Eu acho que agora, viu, Thiago? Desculpa. Eu acho que agora talvez seja viabilizado o jogo aqui em Poços de Caldas, porque se fosse contra Cruzeiro ou contra Atlético, dificilmente isso aconteceria, porque a área jurídica desses dois clubes certamente trabalharia com muita intensidade. Agora, contra Tombense, como o jogo, fazer o jogo fora daqui, não teria interesse nenhum para a Caldense em termos de receita, né? Com o Cruzeiro seria interessante, talvez, com o Atlético jogar em Belo Horizonte. Agora não, agora talvez o jogo aqui em Poços de Caldas possa atender a grande torcida da Caldense, que tem lotado aí o Ronaldão nas últimas partidas. O problema é a norma só, né, da federação, não sei se eles vão conseguir, né? Trabalho de bastidores. E principalmente a questão das arquibancadas aí, que vai precisar, né? Agora, a questão que fica no ar também é se as grandes redes vão fazer a transmissão da final, né? Lógico que vão. As pessoas estão perguntando, mas será? Vão, lógico. Existem uns contratos aí com os grandes clubes, né?
os dois principais do estado, o Atlético o e contrato é o com o Cruzeiro. campeonato todo. Pois é, mas existe aí as particularidades também. E né? agora um deles vai ficar fora na final, né? Vai. Com Eles certeza. vão se cruzar na semifinal. Pois é. Vamos começar a falar aqui de saúde, né? Coisas boas. Doutor Ricardo, o que é o que prevê esse encontro? Ele vai reunir os cardiologistas aqui do sul do estado? Nos fale desse momento. O Encontro Sul-Mineiro de Cardiologia, ele é um encontro da Sociedade Sul-Mineira de Cardiologia, que é uma das sociedades regionais de cardiologia mais antigas, talvez até do Brasil. Ela é mais antiga até que a Sociedade Mineira de Cardiologia, a Sul-Mineira. Ela começou há 38 anos, com um grupo de cardiologistas aqui do sul de Minas que resolveram se reunir para confraternizar e para fazer atualização científica. Isso lá nos anos 70, numa época em que o acesso ao conhecimento ele não era tão difundido quanto é hoje, graças à internet. Então as pessoas, para ter acesso às novidades da medicina, tinham que ir a congressos, e às vezes congressos fora, né, numa época em que uma viagem internacional era muito mais difícil do que é hoje. Então eles resolveram, assim, acho que com uma visão até muito pioneira, fazer um encontro sul-mineiro de cardiologia em que eles convidavam os expoentes da especialidade no Brasil, às vezes até convidados internacionais, para palestrar aqui no sul de Minas. E esse evento ocorre anualmente, nunca se interrompeu. Então nós estamos agora sediando o 38º Encontro Sul-Mineiro de Cardiologia. E o senhor esse ano preside esse encontro? Sim, eu presido o encontro. Quais são as atribuições da presidência? Na verdade, é ajudar na organização, porque na verdade a gente faz uma organização assim, colegiada, né? A gente conta com vários colegas ajudando, uma equipe grande e sempre se escolhe um presidente. E esse ano eu fui escolhido. Doutor Ricardo, o tema, né, central relacionado com a obesidade e a cardiologia, ele é de extrema importância, né? Eu tenho alguns amigos apresentadores de televisão que dizem que são gordos, mas têm uma saúde perfeita, né? Eu queria saber quais são os desdobramentos que uma pessoa que está acima do peso, que é obesa, pode ter em relação ao coração. Quais são os danos que isso pode causar? Eu só deixei ficar assim porque ele terminou com saúde perfeita. Então, como o que fala por último é o que fica valendo, grato. Bom, a relação da obesidade com o coração ela é conhecida já há muito tempo. É um dos fatores de risco clássico para a doença do coração, né? A pessoa ter sobrepeso ou obesidade. Então, é uma das coisas que, e com os tempos atuais em que a obesidade está se tornando uma epidemia no Brasil e no mundo, né? No mundo ocidental, então a gente achou oportuno, porque esses encontros eles sempre têm um tema central, onde tudo gira. E nos últimos anos a gente tem feito um ataque aos fatores de risco mesmo, e a obesidade está se tornando um dos principais. Doutor, como se trabalha com relação à prevenção? Porque a gente percebe o seguinte, né? Muitas vezes a pessoa só toma consciência de quem tem que se preocupar mais com o seu corpo depois de um susto, né? Muitas vezes, depois de um princípio de infarto, alguma coisa nesse sentido. Aí ela percebe realmente que se ela não tomar cuidado, ela pode, né, morrer, tem essa questão, essa proximidade da morte. Mas a gente vê que muitas vezes a gente não tem muita noção disso, né? Ou seja, a gente não se preocupa muito com a nossa alimentação, né, se a gente está fazendo atividade física ou não. E são coisas que mexem, que mudam a rotina da pessoa, né? Como é que vocês trabalham com isso, pensando aí nesse caso de prevenção, doutor? Antes do senhor responder, doutor, eu só quero convidar você que está nos assistindo a participar, fazendo alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado de hoje, o cardiologista, doutor Ricardo Bergo. Ele está aqui prontamente disponível para atender as suas questões. Nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social você pode participar também no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dando um curtir na nossa página, você manda a sua participação. Por favor, doutor. A obesidade ela é uma doença dos tempos atuais, né? Do mundo moderno, né? Em que as pessoas cada vez menos fazem trabalhos braçais, né? Que despendem muita energia. E, por outro lado, o acesso à alimentação, ele de maneira já pronta ou até congelada, facilitada, né?
há 50 anos, poucas pessoas tinham geladeira em casa. Hoje em dia todo mundo tem. Então é uma facilidade estocar comida, armazenar comida. E os trabalhos, as máquinas hoje substituem a maioria dos trabalhos braçais que eram feitos no passado. Então as pessoas gastam menos energia e têm mais facilidade de estocar essa energia. E isso está se tornando uma epidemia no mundo ocidental, como eu disse anteriormente, com consequências muito sérias, tanto na saúde quanto até mesmo na economia, porque uma pessoa que adoece, ela se afasta do trabalho, ela deixa de produzir, então a gente tem consequências tanto no impacto direto na vida das pessoas, quanto na vida da sociedade em geral, porque à medida que as pessoas adoecem, elas produzem menos, se afastam do trabalho, e isso traz consequência para todos nós. E é difícil falar para o paciente, você tem que mudar o seu padrão de vida. Mudar o estilo de vida é uma coisa muito difícil. Quem já tentou sabe, é muito difícil. Muito difícil. São hábitos adquiridos ao longo de uma vida, né? E de repente dar uma guinada naquilo para uma coisa oposta, realmente é um trabalho do dia a dia, em que a pessoa tem que primeiro se conscientizar, ter uma força de vontade e um apoio de quem está em torno muito grande para que consiga. O nome disso é disciplina, né? Exatamente. Eu acho assim muito difícil. A pessoa que não teve uma disciplina desde a infância, relacionada a algumas coisas assim, adquirir essa disciplina. Por exemplo, em relação a práticas esportivas, por exemplo, né? É difícil uma pessoa de 30, 40 anos, 50 anos adquirir uma prática esportiva e que se discipline a fazer aquilo. Existem os bons exemplos, né? Mas infelizmente não são todos. E exatamente essa a direção da minha pergunta em relação ao sedentarismo, né? Porque antigamente, no início aí do povoamento das localidades, os homens caçavam, né? Os homens cultivavam o seu próprio alimento e aquilo exigia um esforço físico, né? Não havia ainda a ciência da atividade física, não existia isso, mas existia uma prática no dia a dia, os trabalhos exigiam mais das pessoas. Ao contrário de hoje, né, que as pessoas trabalham sentadas, ao nosso exemplo aqui, o senhor ainda trabalha em pé lá no hospital, mas não existe também uma grande área de locomoção, e assim é com a maioria das pessoas, né? Então, o sedentarismo é o principal vilão nessa história? Ele é um dos principais fatores, sim. Com certeza o sedentarismo é a falta de atividade física. E quando se fala em atividade física, não quer dizer que a pessoa tem que ter lá 2, 3 horas, se matricular numa academia. O que se preconiza de atividade física, o mínimo que se precisa para se manter saudável não é uma coisa complicada. São 30 minutos por dia de uma atividade física leve a moderada. Isso pode ser até algumas diretrizes, né, da cardiologia até recomendam que se a pessoa não tem 30 minutos corridos, ela pode fazer 3 períodos de 10. Se a pessoa faz pelo menos esse mínimo diariamente, é o que precisa para manter o coração minimamente saudável. Até porque eu ouvi numa reportagem, eu li, melhor dizendo, uma reportagem esses dias, dizendo que mesmo a pessoa tendo um nível de obesidade que seria preocupante numa pessoa, num obeso sedentário, se ele for um obeso com alguma atividade física, nesse nível que o senhor falou, e foi isso que me fez lembrar, exatamente, ele acaba também, muitas vezes, escapulindo aí dos grupos de risco. É isso? Com certeza. A pessoa se manter fisicamente ativa é um dos fatores principais para ter uma saúde cardíaca interessante. Doutor Ricardo, desde 2013, a Rede Estadual de Educação em São Paulo e a Sociedade Brasileira de Cardiologia firmaram uma parceria para reforçar a prática de alimentação saudável nas escolas de São Paulo, exatamente buscando prevenir o risco da obesidade, que hoje, como disse o senhor, virou uma epidemia, principalmente entre as crianças. Eu me lembro que quando a gente era, há 40, 50 anos atrás, quando a gente era menor, né, a gente era criança, a gente brincava muito na rua. Hoje em dia as crianças ficam muito de frente à televisão ou lá no seu videogame. Então, se tornou realmente uma epidemia, né? Então eu queria saber como é que o senhor acha, o que o senhor vê desse programa, se seria possível implantar isso aqui também em Minas Gerais, ou pelo menos no sul de Minas Gerais. É importantíssimo, sim. Aquilo que a gente já falou, né? Começa numa formação de hábitos saudáveis e a escola tem que participar disso. Não é uma coisa
muito difícil de se implantar, né? Se colocar um cardápio saudável, se tirar alimentos deletérios desse cardápio, que a maioria das escolas hoje, que pelo menos que eu tenho conhecimento, a maioria das escolas, o que se tem são alimentos fáceis, né? Na maioria das vezes industrializados, e de alto valor calórico e baixo valor nutricional. Muito sódio. Exatamente, muito sódio, muita caloria, muito açúcar, muita gordura e pouco nutriente necessário, essencial. Essa é a minha próxima pergunta. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai fazer um breve intervalo e você pode ligar, participar, fazer a sua pergunta também. Aproveite essa oportunidade com o Dr. Ricardo Bergo. O nosso telefone é o 3721-6955, está disponível para a sua participação. Também a rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, participe também. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Em abril a gente faz a festa. Um show de ofertas para você aproveitar. Até parece mágica. Porcelanato Delta, R$ 25,90 o metro quadrado. Revestimento Batistela, R$ 18,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume, R$ 8,99 o metro quadrado. Horário especial, aproveite! Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Casa dos Pisos, 26 anos construindo sonhos. O dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. No mês das mulheres, você merece muito mais do que flores, beijos e abraços. Merece também a tranquilidade que só a maior e mais completa estrutura de saúde do país pode oferecer. Faça um plano Unimed em nosso setor de vendas, estoure o balão e concorra a descontos e outras vantagens durante todo o mês de março. Unimed Poços, 231 médicos de todas as especialidades, os melhores hospitais, clínicas e laboratórios e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Poços. Em abril a gente faz a festa. Um show de ofertas para você aproveitar. Até parece mágica. Porcelanato Delta, R$ 25,90 o metro quadrado. Revestimento Batistela, R$ 18,99 o metro quadrado. Piso e revestimento Lume, R$ 8,99 o metro quadrado. Horário especial, aproveite! Loja aberta das 8 da manhã às 8 da noite. Casa dos Pisos, 26 anos construindo sonhos. A energia chega a cada cantinho de postos, não chega? É que o DME é uma empresa que tem compromisso e que trabalha muito para oferecer qualidade. Mas se acontecer algum probleminha, uma equipe preparada e com toda a segurança vai rapidinho até você. É só você ligar, porque o DME é super fácil de achar. Está na internet, no celular, no telefone. DME, há 60 anos produzindo energia para o futuro. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando o Dr. Ricardo Bergo. Ele é cardiologista, presidente do 38º Encontro Sul Mineiro de Cardiologia, que este ano debate questões relativas aí à obesidade e a cardiopatias, doenças geradas por esse fator principalmente. Realmente vai ser esse o tema que vai percorrer todo o encontro, doutor? Ou outros temas também serão abordados? Esse é o tema principal, né? Por onde
as coisas vão se direcionar. Mas a gente aborda a atualização na cardiologia de maneira geral. Doutor, eu quero perguntar, então, o senhor falou no final do bloco anterior a questão relativa a gorduras, açúcares e sódio, né? Eu falei do sódio no caso. Agora, essa combinação é uma bomba, né? Para um obeso, por exemplo. Porque eu também, seguindo aí nas minhas leituras, o que eu ouvi é que o principal problema é que aí, voltando àquela história da pergunta anterior, o homem ancestral, ele se alimentava de carnes, mas não havia o açúcar naquela época, né? Ou havia açúcares através de vegetais. Mas não havia essa combinação assim de um pote de sorvete, por exemplo, é açúcar e gordura. Concorda? Na verdade... E aí diz que isso que faz o cimento que entope as artérias. Na verdade, nos dias atuais, há uma facilidade desse tipo de alimento, né? De alto valor energético e pouco valor nutricional. E isso sim é um problema. Como você disse, os nossos ancestrais, eles não tinham acesso a isso. Eles eram coletadores, caçadores. Então, o alimento era uma coisa difícil de se conseguir. Se gastava muita energia para conseguir pouco alimento. Com a civilização, né, com a modernidade, que nós temos facilidade em estocar comida, e a industrialização, principalmente a industrialização, porque adicionou-se coisas para dar sabor e para o alimento ficar atrativo, que passou a ser um produto e não uma necessidade, e isso faz com que as pessoas tenham mais vontade de comer determinado tipo de alimento, que são naturalmente atrativos, não naturalmente, mas artificialmente atrativos, porque a indústria os faz assim, né? Então, essas coisas que você citou, a gordura, o açúcar e o sódio, eles realçam o sabor dos alimentos e faz com que as pessoas tenham mais vontade de comer aquilo do que simplesmente matar a fome. E isso entope as artérias? Com certeza, todo excesso é deletério, né? Todo excesso é deletério. Na verdade, o processo de obstrução das artérias ele é um pouco mais complexo do que simplesmente isso, porque envolve inflamação, envolve outros fatores de risco, como história familiar, o cigarro, mas, de maneira assim, simplificando, é isso aí mesmo que você disse. Doutor, com relação agora à atividade física, né? A gente sempre teve a noção de que se fizer atividade física não vai acontecer, ou a gente tem menos predisposição para ter, por exemplo, um infarto, né? Só que a gente tem percebido também hoje atletas tendo infarto, né? Jogadores morrendo em campo. Eu queria que você falasse sobre isso, né? E dessa preocupação na atividade física, aquela pessoa que faz atividade física uma vez por semana e se esforça muito, se pode ter algum problema também nesse sentido. É preciso ter sempre exames, né? E na verdade é o seguinte, a coisa é multifatorial, né? Na verdade, a gente conhece alguns fatores de risco, outros a gente ainda não conhece, porque a gente tem casos de pessoas que, dos fatores de risco descritos, ele não se enquadra em nenhum e infarta. Ou seja, provavelmente a ciência ainda não descobriu algum fator de risco do ponto de vista genético ou celular que a gente não conhece ainda, mas que tem um peso nisso, né? Mas dos fatores de risco que a gente conhece, que os clássicos são diabetes, pressão alta, obesidade, o cigarro e a história familiar, né? Desses, os que a gente consegue evitar são poucos, né? A genética, se a pessoa tem uma predisposição genética a ter um problema cardíaco, ela nasceu assim e isso é imutável. Agora, a pessoa está obesa, ela pode emagrecer. Se a pessoa fuma, ela pode parar, né? Se ela tem alguma doença crônica, como a hipertensão e o diabetes, que vão aumentar o risco dela ter um infarto, ela pode se tratar e minimizar um pouco esse risco, né? A gente tem que atacar, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz isso de maneira muito enfática, atacar os fatores de risco que são evitáveis. Porque os inevitáveis, como ser do sexo masculino, né, os homens infartam mais que as mulheres, isso é inevitável. Se a pessoa tem um pai que infartou, ele tem uma história genética que vai aumentar o risco dele, isso é inevitável. Agora, a pessoa ser obesa e emagrecer, isso é possível. A pessoa fumar e parar de fumar, isso é possível. Doutor Ricardo, o Ministério da Saúde diz que 24,3% da população brasileira tem hipertensão arterial. Isso. As mulheres, como o senhor disse, têm uma incidência maior, 26,9%, enquanto os homens têm 21,3% de incidência. Uma coisa interessante para o nosso telespectador é que quanto maior a escolaridade, menor a hipertensão arterial. Parece que tem uma relação intrínseca entre a escolaridade e a hipertensão, obviamente, esse é um dado estatístico, mas tem pessoas que estão fora dessa faixa, mas de qualquer forma é um estudo que foi feito pelo Ministério da Saúde. Como prevenir
a hipertensão arterial, porque é uma doença silenciosa, né? As pessoas muitas vezes não sentem nada e muitas pessoas têm a hipertensão e não sabem. A prevenção ela é mais ou menos parecida com as doenças do coração em geral, né? Os fatores que levam à hipertensão, a maioria deles são desconhecidos. São coisas da genética da pessoa que ela simplesmente se torna hipertensa. Mas, se a pessoa já é hipertensa, o que ela pode fazer? Ou se ela tem história na família de hipertensão, ela tem uma chance maior, o que ela pode fazer? São as mesmas recomendações. É ter uma atividade física regular, se manter dentro do peso ideal, ingerir pouco sódio, porque a pessoa que ela é hipertensa ou tende a ser hipertensa, ela fica mais reativa ao sódio. Se ela ingere mais sal, a pressão dela vai subir. Mas eu digo assim, como é que a pessoa faz para saber que é hipertensa? Sim. Entendeu? Como ela tem que medir a pressão? Tem que medir a pressão, não tem outro jeito, é uma avaliação médica periódica. Essa ida ao médico Isso. Pressão alta não dói, não dá sintoma, não dá. Não fecha os olhos, não abre os olhos. É uma doença crônica em que os efeitos maléficos dela vão acontecer não em anos, mas em décadas. Então, uma pessoa que se torna hipertensa aos 40 anos, aos 45 ela provavelmente não vai ter nenhum efeito dessa hipertensão. Mas aos 60, 70, com certeza já vai ter um estrago grande feito. Tchau. Doutor, eu queria que você falasse também pra gente sobre a questão, eu já li reportagens falando de acúmulo de gordura na barriga, tem maior incidência em infarto, tem realmente alguma relação nesse sentido? Circunferência abdominal, né? Tem uma relação sim. O acúmulo de gordura na região da cintura, né, da barriga, ela é deletéria, sim. Ela é pior do que aquela gordura que é totalmente distribuída. Doutor, em relação ao seu trabalho no Hospital Santa Lúcia, hemodinâmica, né? Isso. É uma subespecialidade, que nem o senhor falou, dentro da cardiologia, e ela vem facilitando também o trabalho e o acesso das pessoas a diversos procedimentos curativos, né? No caso, o implante de stents, né, que são muitas vezes substitutos de cirurgias abertas, né? Isso. O que essa tecnologia pode oferecer para que as pessoas realmente tenham essa manutenção da saúde? O grande diferencial que a hemodinâmica faz na medicina é que ela atende os casos de infarto agudo com muita eficácia. Então, rapidez, né? Quando a pessoa infarta, quer dizer que uma coronária, que é a artéria que irriga o músculo do coração, ela se obstruiu agudamente. E isso, se não for revertido, vai causar a morte daquele músculo irrigado por aquela artéria. E isso é muito, muito sério para o coração. Porque a morte de uma parte do coração, ele vai virar uma cicatriz, vai parar de contrair e vai parar de cumprir a função dele, que é bombear sangue, ou vai bombear de maneira menos eficaz. Isso traz várias consequências para a pessoa. Então, o trabalho mais importante que a gente faz é atender esses casos de infarto agudo e desobstruir no momento que ele está acontecendo e restabelecer a circulação daquela parte afetada. Para que não haja perda desse tecido, em quanto tempo deve ser feito esse procedimento da colocação desse stent, dessa molinha, né? O quanto antes, né? Iniciados os sintomas, a gente tem na estatística mundial aí que se a gente conseguir desobstruir essa artéria em até 1 hora, praticamente não há dano. E a partir daí, à medida que o tempo vai passando, o dano vai sendo maior. Até o ponto que, depois de 12 horas de iniciados os sintomas, praticamente já não tem mais benefício em abrir a artéria. O estrago já está feito. Então a gente tem uma janela de até 12 horas, mas quanto mais precoce, maior o benefício, com certeza. Zambrano, olha só um dado interessante para o telespectador que está em casa. A hipertensão envelhece o cérebro. Pessoas de meia idade com hipertensão, ou mesmo aquelas que ainda não apresentaram pressão arterial autossuficiente para os especialistas, apresentam envelhecimento precoce do cérebro. Então essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos e que muitas vezes a gente não dá conta, né, de que a pressão arterial ela é uma doença silenciosa, mas o cérebro começa também a ser prejudicado além do coração, né? A gente vai fazer um breve intervalo novamente. Se você quiser fazer uma pergunta, aproveitar a presença do Dr. Ricardo Bergo aqui nesta edição do Jornal do Sul de Minas, o nosso telefone 3721-6955 está à sua disposição para que você faça e tire suas dúvidas, né? E então vamos ao intervalo, voltaremos já já.
Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Se você tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos e nunca teve hepatite após os 11 anos de idade, compareça à unidade do Hemominas em Poços de Caldas e doe sangue. Com uma doação, você salva até 4 vidas. Aproveite o festival de acabamentos na Carneiro Casa e Construção. Pisos a partir de R$ 9,99 o metro quadrado. Confira. Piso Lume 48 por 48 apenas R$ 9,99. Revestimento Lume 33 por 51 só R$ 10,90. Porcelanato Delta Freijó 53 por 53 apenas R$ 27,90. Porcelanato Porto Ferreira 53 por 53 só R$ 28,90. Porcelanato Via Rosa 54 por 54 apenas R$ 31,90. Tudo em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro, Casa e Construção. A energia chega a cada cantinho de Poços, não chega? É que o DME é uma empresa que tem compromisso e que trabalha muito para oferecer qualidade. Mas se acontecer algum probleminha, uma equipe preparada e com toda a segurança vai rapidinho até você. É só você ligar, porque o DME é super fácil de achar. Está na internet, no celular, no telefone. DME, há 60 anos produzindo energia para o futuro. Atenção, Poços de Calda, é hoje a estreia do Circo de Itália, ao lado do shopping, em Poços de Calda. Malabaristas, equilibristas, a mulher que some, o homem do queixo de aço, o fantástico Globo da Morte, com 3 motocicletas. E você vai ver, você nunca viu, o incrível Homem das 4 Pernas. Circo de Itália em Poços de Calda, hoje, 8h30 da noite. Crianças, espero vocês no circo! Estamos de volta nesse terceiro bloco entrevistando o Dr. Ricardo Bergo, cardiologista. Doutor, em relação a esse encontro de cardiologia, certamente todos no segmento estão convidados, mas eventualmente alguém que esteja nos assistindo que queira participar, existe a possibilidade? Existe. De outras especialidades, por exemplo? Não, com certeza. É um encontro de atualização em cardiologia, mas... Médicos intensivistas, né? Todas as áreas afins, elas são convidadas e é interessante que participem. Por exemplo, os clínicos que atendem hipertensão, atendem insuficiência cardíaca, atendem pacientes com doença coronariana, muitos clínicos fazem isso, não especialistas. O pessoal que atua em CTI, como você citou, o pessoal que atua em pronto-socorro. Além disso, profissionais de outras áreas também, porque paralelamente ao encontro sul-mineiro de cardiologia, aliás, não paralelamente, mas dentro do encontro sul-mineiro de cardiologia, nós temos a parte de fisioterapia e a parte de enfermagem. Muito bom. Só um instantinho, eu tenho a participação aqui, ligou um telespectador aqui, não se identificou, dizendo que hoje vai ser reinaugurado o restaurante popular. Ele pede que as pessoas, isso, palavras do nosso telespectador aqui, tenham mais educação e higiene, principalmente no horário em que as pessoas estiverem lá em maior número durante o almoço. É realmente importante que tenha essa tranquilidade aí para todos almoçarem bem e que essa reinauguração tenha aí, que agora nesse momento o restaurante popular tem uma maior longevidade, né? Uma durabilidade maior, né? Nos serviços que lá foram executados, porque
passou um ano, quase 2 anos fechado, né? Fazendo obras, deve ter sido realmente uma reforma. E na realidade integral, eu acho que né? assim, eu acho que ele era muito novo para passar por uma reforma desse tamanho, Isso, né? isso é comum, viu, em obras feitas pela prefeitura e todas as gestões Pois que é, já mas- passaram, quer dizer, a gente vê frequentemente obras sendo inauguradas, escolas, logo depois, um ano e meio depois, começam a trincar as paredes, então acho que a gente tinha que ter uma fiscalização maior, mas quando a gente entrevistou aqui o secretário de obras, né, ele disse que tem um grande problema com relação à quantidade de pessoas que podiam fazer esse serviço. É lamentável, porque é o dinheiro público, né? Uma outra pergunta que chegou agora aqui, uma pessoa que teve infarto, fez cateterismo, ela pode vir a ter o mal de Alzheimer? Tem alguma relação? Não que eu saiba. Mas pode ter o mal de Alzheimer. Não sei se tem uma relação de causa e efeito aí, mas fazer o cateterismo é só um exame, né? Um exame como outro qualquer, e o infarto, até onde eu saiba, as causas que levaram ao infarto pode levar talvez a uma doença degenerativa do sistema nervoso. Que é uma doença circulatória, Exatamente. pressão alta. Os mesmos fatores de risco estão atuando nas duas coisas. Foi aquilo que eu falei naquela pergunta, né, doutor? Desculpa. Isso. Com relação à hipertensão e Com envelhecimento do certeza. cérebro, né? Então está muito ligado com certeza. Alzheimer, né? Esse fato da hipertensão durante muitos e muitos anos, né? Sem saber, né? Essas doenças degenerativas do sistema nervoso, elas são só um outro desfecho do mesmo problema. São né? todas conectadas, né? Com certeza. Agora, por que antigamente os cateterismos eram realizados no braço e hoje são na virilha? Isso é evolução da técnica, né? Mas na verdade já está voltando para o braço, mas agora para o punho. Para o punho? Para o punho. A gente está... Muitos serviços praticamente só fazem pelo punho, a gente está aumentando o nosso número também e em muito pouco tempo o acesso pela virilha ele vai ser só para alguns casos. O Hospital Santa Lúcia está equipado para trabalhar com cardiologia pediátrica? Não, nós não temos profissionais. É uma especialidade também crescente, né? Na verdade é o seguinte, nós temos profissionais clínicos para atender pacientes clínicos, mas nós não temos um cirurgião que opere criança e não temos um serviço de hemodinâmica que faça procedimentos em crianças pequenas, em adolescentes, crianças maiores. A partir de quantos anos a hemodinâmica lá atende? Nem pela idade, depende mais da patologia que se vai abordar. Né? E só um detalhe, antes do Thiago fazer a pergunta, lá a hemodinâmica é muito bem estruturada, na realidade esse é um elogio que nós fazemos à estrutura do Hospital Santa Lúcia, que atende, tem 2 centros de hemodinâmica, não é isso? Isso, nós temos 2 salas, né, são 2 equipamentos trabalhando simultaneamente. Isso, ou seja, pode chegar 2 pessoas com infarto lá que serão atendidos simultaneamente. Exatamente, porque na verdade nós temos a nossa rotina do dia a dia de fazer os exames eletivos e a sala está sempre ocupada. Então ter uma segunda sala é uma segurança para esse caso que precisa ser atendido em minutos. Então a gente para uma das salas, a outra continua fazendo os procedimentos eletivos para não prejudicar quem agendou, quem está lá aguardando, e a segunda sala ela vai ser usada nessa emergência sem nenhum tipo de atraso. Parabéns ao senhor, a toda a equipe do Santa Lúcia e também ao Dr. Aum, né, que está sempre ligado aí nessas situações. Ele teve a visão de ter 2 salas, é uma coisa que, claro, que envolve um investimento considerável, então não é todo hospital que consegue ter, mas ele teve essa visão e realmente nos facilita muito a vida lá. É um diferencial para Poços de Caldas. Né? Com certeza, pouco serviço tem 2 salas. Thiago. Doutor, o senhor falou da importância da agilidade no atendimento, né? Como funciona hoje essa ligação do Hospital Santa Lúcia com toda a rede, né, com o Sistema Único de Saúde, para atender o mais rápido possível a pessoa que está com algum tipo de suspeita, algum tipo de problema de coração, na verdade? Há uma conexão mais estreita com o SAMU, por exemplo? Sim, nós temos já há pelo menos, talvez 5 ou 6 anos, já uma conexão com o SAMU, em que se o SAMU atende, ele tem eletro na ambulância, um eletrocardiograma, ele faz dentro da ambulância, na avançada. Então, se a pessoa liga e fala que está com esses sintomas de dor no peito, os sintomas que ela tem de infarto, dor no peito, irradiada e tal, irradiada para o braço ou para a mandíbula, os sintomas que possa ser um provável infarto, ele já manda uma ambulância avançada, roda um eletro lá, fazendo o diagnóstico de infarto, eles já levam direto para o hospital. Então, esse paciente ele não perde nenhum tempo. Ele vai, às vezes, em questão de 15, 20 minutos, ele já está dentro da sala de hemodinâmica, abrindo a artéria culpada pelo infarto. Então, é um elogio aqui que eu vou fazer também a essa atuação do SAMU, que nos facilita muito a vida e salva muitas vidas, com certeza, porque quanto antes for atendido, melhor o resultado. Poços de Caldas tem se tornado uma referência histórica, né, em salvamento de pessoas com cardiopatias graves em todo o Brasil, né, exatamente por essa rapidez no atendimento. Né? As pessoas, em poucos minutos, já têm um atendimento
melhor que existe, né? Na realidade, a pessoa pode ter condições de frequentar um grande centro hospitalar no Brasil ou fora do Brasil, mas nada disso vai adiantar se ela tiver um infarto em casa e não tiver um hospital próximo, como é o caso do Santa Lúcia, para fazer esse atendimento inicial, imediato, e que é definitivo na realidade, né? Não precisa de nada além disso, porque o atendimento é muito abrangente no Santa Lúcia e, sem dúvida nenhuma, salva muitas vidas aqui pela nossa região. É um grande advento que nós temos em Poços de Caldas e no sul de Minas, o Hospital Santa Lúcia e esses profissionais que trabalham lá. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, viu, doutor Ricardo? Na primeira pergunta que eu fiz nesse bloco, falei de outros profissionais de saúde que queiram assistir e acompanhar, talvez como ouvintes, o Encontro Sul-Mineiro de Cardiologia, e como devem proceder? Tem algum site, algum telefone? Sim, tem um site para realizar. Eu imagino que, como já está na semana do evento, as inscrições pelo site não são mais possíveis. Sim. Mas tem um site que é www.sulmineirodecardiologia.com.br, onde tem informações, tem a grade científica. Deve ter o telefone de contato? Sim, no site tem todas as informações de contato, o e-mail da empresa que está organizando. E uma outra coisa que eu queria frisar também é o seguinte, que além dos profissionais médicos, vamos ter o simpósio de enfermagem e o simpósio de fisioterapia paralelo ao evento. E a população leiga também está convidada a participar, porque no domingo, como todo ano se faz, a gente sempre, nesse evento, faz uma participação da comunidade. E vai ser realizada uma caminhada. Domingo, às 8h30 da manhã, né, a concentração é ali no início da pista de caminhada, se eu não me engano, e a caminhada é feita até o Parque Municipal, e a inscrição feita no local, os primeiros 100 inscritos ganham uma camiseta, ganham alguns brindes lá dos patrocinadores, e isso é a ideia que se tem para envolver a comunidade dentro do tema do encontro. O ano passado a gente foi aqui em Poços também o Encontro Mineiro, e foi uma participação bem interessante da população nessa caminhada. E já dá uma derretida na gordurinha do sangue, né? Com certeza. Já serve de incentivo para começar a mudar o estilo de vida. Tá certo. Doutor Ricardo, uma boa continuidade no seu trabalho, felicidades para o senhor, tudo de bom. Grato pela sua presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Legal. Hélio, grato pela participação hoje. Eu que agradeço, Zambrano. Eu queria mandar um grande beijo, um grande abraço para minha esposa, Decimar, fez aniversário sexta-feira. Aniversário da Decimar. Me aguentar aí já há 35 anos, né? É uma heroína. É uma corajosa na vida. E hoje, parabéns, um beijo também para meu netinho, João Pedro, completa 6 anos hoje. Grande abraço pro vovô. Tá por isso que ontem teve churrasco, aniversário da Decimar, João Pedro. Foi uma bacalhada na sexta-feira. Foi uma bacalhada. É melhor do que peixe, é melhor do que ômega 3, né? Do que carne gordurosa, né? Com certeza. Já estou inserido no programa. Muito bom. Antes de você concluir, o doutor Ricardo tem aqui uma eu só queria fazer aqui um agradecimento e um reconhecimento público da equipe organizadora. Né? Talvez eu esqueça algum nome, me perdoem, mas o doutor Frederico, o doutor Eduardo Januzzi, a doutora Deise, o doutor José Tasca, o doutor Elissandro. E se eu esqueci de alguém, por favor, me desculpe, mas o doutor Carlos Antônio de Carvalho também participa da equipe. E assim, eu estou presidente do evento, mas sem uma equipe, é um trabalho de equipe, as decisões são colegiadas, e sem eles nada disso aconteceria. E, de novo, reforçar o convite aos colegas aí de Poços de Caldas e região que quiserem participar do evento, vai ser, do ponto de vista científico, vai ser muito rico. O senhor é o presidente eleito pelos demais que tem uma importância tão relevante quanto a sua na realização do evento. Né? Com certeza. Legal. Tiago, até amanhã. Até amanhã, Zambrano. Obrigado, doutor Ricardo, obrigado, Elinho. Eu fiquei devendo aqui falar do count, que eu estive no count no sábado lá, a situação tá complicada, viu? Até tirei fotos, Zambrano, se você quiser amanhã podemos colocar no seu programa aí, mas a gente fala com mais atenção sobre o Country Club amanhã, que a situação está muito feia lá. É o lugar onde eu praticava exercício tão bem, né? Um abraço, professor Darley. Lembrando que esse é um evento também, mais um evento realizado pela Prisma, né? Que brilhantemente aí atua no segmento também. Eu me despeço desejando uma boa segunda-feira para todos. Amanhã, terça, estaremos de volta ao vivo com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Até lá.